Vamos seguindo o nosso estudo do livro de Eclesiastes, capítulo 3, hoje, um dos capítulos mais conhecidos do livro. Vamos ver o que Salomão vai nos desafiar a pensar hoje, a buscar respostas no Evangelho de Jesus sobre questões sobre a vida, direção e luz, né? Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, o início do capítulo já aponta para um governo, né? As coisas não acontecem aleatoriamente, descontroladamente. Há uma ocasião certa, há um propósito certo, há um governo. Então, a gente já começa o capítulo muito bem, né? Então vamos seguir para o trecho que acho que é o mais conhecido do livro. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. É um ritmo, né? Tempo, 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 tempo. Há um ritmo, há um tom que parece que conduz a nossa vida, a nossa existência. Ninguém vive uma eterna alegria e ninguém vive uma eterna tristeza. Então os tempos, né, o dinamismo da vida, esses tempos se alternam. Tempo, 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 tempo. Essa não permanência, de certa forma, ela é um consolo, porque ninguém deseja viver, né, um eterno verão, um eterno inverno. Então nós temos a alternância dos tempos, dos eventos da vida, assim como nós temos a alternância, né, das estações do tempo, 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 tempo. Agora, por outro lado, isso que de certa forma nos traz uma esperança, nos traz um consolo de que a vida não é uma coisa estática, não é um momento congelado. Por outro lado, quem governa tempo e tempo, tempo e tempo? Quem governa? Quem conduz? Né? Quem é o maestro dessa sinfonia que é a nossa vida? O início do capítulo já começou dizendo, né, que existe um governo, porque há um tempo certo para todas as coisas. E aí Salomão no versículo 9 já vai voltar à questão, né, do trabalho. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? 10. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Não sei se você lembra, lá no primeiro vídeo, quando a gente fala como que Deus aparece no livro de Eclesiastes, a gente fala da soberania, da sabedoria e de Deus como o criador de todas as coisas, né? Então Deus impôs um fardo aos homens. Então o governo de Deus está permeando todo esse capítulo. O governo dele sobre as ocasiões, tempo, 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 sobre esse ritmo de coisas que nos parecem muitas vezes descontroladas, não sei se a palavra aleatória caberia bem aqui, porque, enfim, ninguém controla, né? O que eu acabei de dizer, quando esses tempos mudam, mas o tempo todo ele vai reafirmar que existe um governo. 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Nós não temos esse governo, nós não controlamos esse ritmo de tempos e tempos, mas Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
Olha aqui de novo aquele sentido de vapor, que não só o vapor da vida que passa, não só a vaidade de coisas que não duram, que são vapor, mas como vapor, coisa que eu não consigo enxergar o sentido totalmente. Eu não me distancio o suficiente, eu não tenho condições de me distanciar o suficiente para enxergar todo o quadro. Mas lembra, ele começa falando o que ganha o trabalhador de todo o seu esforço, né? Então ele vai dizer, olha, o trabalho, a gente tem que, ao longo, né, da nossa interação com a palavra, entender o E. A gente gosta de trabalhar muito no ou, né? No dualismo, mas não é. A gente vai ver que para enxergar o quadro todo, a gente precisa do E. Então, trabalho é coisa que passa, que não dura, que é vapor, mas Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Ok, eu tenho um propósito de um trabalho aqui, mas ao mesmo tempo isso não me satisfaz totalmente porque eu tenho um anseio de eternidade, de coisa que não é efêmera, que não é transitória. E aí eu quero retomar, a gente falou no grupo do WhatsApp, né, sobre o livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, e como ele fala que nós somos nessa questão da busca pela eternidade, do coração que tem a eternidade, que nós fomos criados como flechas lançadas na direção de um alvo. Nosso alvo é Deus, nós fomos lançados, criados para Ele. A queda nos desvia deste alvo, mas ela não cessa a busca. Nós continuamos em movimento em busca de. E aí vamos seguir aqui no versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Será que a vida, o trabalho é só coisa que passa e não satisfaz? Ou algo do trabalho que permanece? E isso como propósito de Deus? Porque ele responde que descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Enquanto vive, existe uma forma de viver que faz diferença? Parece que ele está apontando para isso, né? Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ora, eu anseio, tenho um fardo, eu não me contento só com o meu trabalho, porque eu fui feita para eternidade, fomos feitos para algo maior, mas também, também parece que Deus me deu um dom, isso é dom dele, ele me presenteia com a capacidade de gozar. Vou repetir, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ele me recompensa com uma disposição de coração, uma inclinação de coração que não me prende ao trabalho como sentido final de vida, mas que me permite gozar dele. Olha a gente caminhando aí para algum lugar. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Se é dom dele que eu possa comer e beber, né, e ser recompensado pelo meu trabalho, tudo que ele faz permanece eternamente, será que trabalho é coisa que permanece ou é coisa que passa? É o ou que eu vou usar aqui? Ou é o E que diz que trabalho pode sim, né? Tem no trabalho sim aspectos de passagem, de passageiro, de coisa que é vapor, e também tem coisa que fica para sempre uma vez, que está dizendo aqui que tudo que Deus faz permanece para sempre. É dom de Deus que eu possa ser recompensado pelo meu trabalho. A gente começa a ver que sinal aí, começa a ver direção, começa a ver luz. E a isso nada se pode acrescentar e nada se pode tirar.
Deus assim faz para que os homens o temam. Quem nos dá a medida certa da relação com todas as coisas? Nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Nós não somos parceiros equivalentes. Então, a gente até para poder ter a perspectiva certa em relação ao trabalho, a gente depende da graça, dom de Deus, é um presente de Deus comer e beber, ser recompensado pelo seu trabalho. Então, trabalho, coisa efêmera, como um fim em si mesma, mas debaixo de um propósito, parece que ele pode permanecer para sempre. 15. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente, não há nada novo debaixo do sol. Deus investigará o passado, né? Então, de certa forma, parece que Deus prescruta coisas que a gente faz que são vapor. Tem sentido não totalmente claro dentro do quadro todo, né? Aquela coisa do se distanciar o suficiente para ver o quadro todo. Mas tudo debaixo do... Olha como é que o governo de Deus explode nesse capítulo, né? Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Parece que isso está solto aqui, mas isso mostra esse lado não tirânico do tempo. Se por um lado eu não controlo quando vai ser tempo de justiça e quando vai ser tempo de injustiça, e a justiça ela é urgente, por outro lado eu sei que a injustiça não vai durar para sempre. Lembra quando eu falei do tempo e tempo? Quais são os dois aspectos daquilo? Se por um lado ninguém permanece num eterno inverno, por outro lado eu não sei quando o inverno vem. Aqui, se a gente pega a justiça e a injustiça, ora, ele está falando aqui de uma falta de justiça, né? No lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Eu clamo para que esse tempo de justiça venha. E a gente pode descansar no governo de Deus de que esse tempo de justiça virá. 17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. A injustiça não vai durar para sempre. Eu sei que eu tenho visto muita injustiça, né? No lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão mais impiedade. Mas olha o consolo. Isso não vai durar para sempre. Deus vai julgar todas as coisas. Haverá um tempo em que a injustiça vai ser, né, julgada e eliminada para sempre. Versículo 18. Também pensei, olha sobre a questão de que como o propósito que Deus dá, né? Lembrando, comer, beber e recompensar, ser recompensado do seu trabalho é dom de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na forma de vida, porque aparentemente, eu vou fazer uma introdução ao que eu vou ler aqui em seguida. Aparentemente, se não houver essa graça, eu e você não temos diferença nenhuma. Não há diferença entre nós e os animais. Olha o que ele vai dizer. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Quando que nós somos como os animais? O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Ok, ambos morrem. Nesse sentido, somos como animais, né? Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Que homem é esse que não tem vantagem alguma sobre o animal? Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó
e ao pó todos retornarão. Então existe na nossa composição e na composição dos animais algo semelhante, né? Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Então ele começa a fazer perguntas que cabem somente ao governo de Deus, né? Então, assim, quem pode responder esse tipo de coisa? Quem pode responder a diferença que há entre um homem e um animal? E aí ele vai vir com algo que nos dá a direção. Por isso, concluir que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Gente, não parece que, né, uma relação meio esquizofrênica com o trabalho? Ora, ele é um fardo que Deus impôs, qual é o sentido? Se o que eu faço não vai permanecer para sempre, se tudo que eu construo eu não sei para quem vai, enfim. Mas, por outro lado, eu concluo que desfrutar do trabalho é uma recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Então, enquanto eu vivo, existe sim uma forma de viver que vai ou me igualar a um animal, ou vai me diferenciar e muito de um animal. Em que? Que forma de viver que nos assemelha? Que forma de viver que nos diferencia? E aí eu queria que a gente lesse, para encerrar e para a gente ficar com essa luz sobre a nossa vida, os Salmos 49, eu vou abrir aqui, a partir do versículo 12, Salmos 49, que o Salmos vai lançar uma boa luz sobre isso, versículo 12. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem, o que Salomão acabou de falar em Eclesiastes, né? Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Então, parece que tem um tipo de homem, né, que é como animal. Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Então, na hora em que se encerra com a morte, até ali há uma similaridade. Mas olha o versículo 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Parece que até ali se pode viver de forma semelhante, mas que as coisas não se encerram ali e que existe sim grande diferença. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. O homem voltará ao pó. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz, vai morrer. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Então, essa é a grande questão de hoje para a gente falar durante a semana no grupo de WhatsApp sobre o capítulo 3. Que vida é essa que o homem pode viver que o assemelha ao animal? E que vida que o diferencia? Que dom é esse, que inclinação de coração é essa que Deus nos dá, que nos capacita a gozar do trabalho como coisa que não é vapor, que passa tão passageiramente, que passa tão rápido como um vapor. Então aqui Salomão já lança uma luz assim de que o governo de Deus sobre todas as coisas grandes, como tempos e tempos, e como a gratidão do nosso coração
O governo dele está em todas essas coisas. Ele governa os tempos e ele nos presenteia ou nos coloca a fardo de acordo com o propósito dele em relação à nossa relação com o trabalho. Então, pensa essa semana sobre isso, os perigos de vivermos como animais, o que acaba nos assemelhando, o que a gente perde nessa vida, né? Que ele vai dizer que enquanto vive, o homem precisa ser feliz e praticar o bem. Então, vamos pensar essa semana, mesmo você que está assistindo só o vídeo, não participa do grupo do WhatsApp, vamos pensar quando que eu me perco de tal maneira que a minha vida pode se assemelhar à vida de um animal. E como que essa vida, como tudo, até o trabalho, que muitas vezes foi colocado aqui como Salomão como um fardo, pode ser coisa que permanece para sempre. Como que o trabalho pode se tornar coisa que permanece para sempre? Até o próximo capítulo.